Nessa atividade de hoje, a gente vai trabalhar o círculo cromático. Eu já deixei pronto o molde do círculo cromático para vocês imprimirem e recortarem, que nem eu vou mostrar aqui para vocês. Nesse caso, eu vou fazer o meu círculo usando a minha folha A4, que é a menor, porque a minha pasta eu sempre faço os trabalhos desse tamanho para colocar nela, tá? Então é uma pasta menor que eu faço. Vocês vão fazer na folha de vocês grande A3 e podem usar esse mesmo tamanho de círculo, tá? Então vocês vão imprimir esse molde que eu deixei disponível. Vocês vão recortar usando uma tesoura comum. Então corta direitinho aqui, ó, toda a lateral com bastante cuidado para deixar ele bem bonitinho, tá? Eu fiz o recorte do meu molde aqui, vocês viram que eu recortei a parte de fora e a parte de dentro, e eu vou usar esse molde aqui na minha folha. Eu não vou colocar ele centralizado, porque eu vou querer depois deixar um espacinho para escrever detalhes sobre as cores, tá? Então, eu vou colocar ele mais aqui pro lado, ó. Eu deixo uma área um pouquinho desse lado, um pouquinho aqui também, e um pouquinho aqui, meio que deixando o mesmo espacinho nos três cantinhos, tá? Vou pegar um lápis e vou fazer aqui o risco na parte de dentro e na parte de fora, tá? Seguindo esse molde. Não precisa fazer um risco muito escuro, é só um risco para você marcar o seu trabalho. E agora eu vou fazer aqui a parte de fora do meu círculo. Mas com bastante cuidado para não deixar ele riscado errado, tá? Vocês podem perceber que aqui eu já deixei a divisão certinha para cada cor. Então, como que vocês vão fazer isso? Vocês vão fazer um risquinho aqui, ó, na parte de fora e na parte de dentro, onde tem essas marcações que eu deixei, tá? Só que vocês não vão precisar fazer em tudo, vocês vão fazer só na metade, que eu já vou mostrar pra vocês, ó, o porquê disso. Ó, então eu fiz aqui. E aqui, ó, esse daqui eu já tinha feito, então não vou precisar fazer de novo. Por quê? Agora, com a ajuda de uma régua, ó, eu vou colocar nesses dois pontinhos, ó. Tem dois pontinhos aqui, e eu vou colocar aqui e aqui. E eu vou traçar o meu risco dentro do meu círculo, desse lado, e aqui do outro lado também. Eu vou aproveitar a mesma reta daqui e vou fazer aqui também. Por isso que eu não preciso fazer em todo o círculo, só fiz em metade. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Coloco nos dois pontinhos. Coloca direitinho pra ficar bem certinho esse círculo. Aí, eu vou fazer aqui dentro e aqui dentro do outro lado. E eu vou fazendo isso no círculo todo até fechar os meus 12 pontinhos. Ó, dois pontinhos aqui. Vou fazer aqui. Agora, nesse outro, a mesma coisa, tá? Toma cuidado pra deixar bem certinho. Aqui. E aqui. Ó, vocês estão vendo que tem sempre dois pontinhos, então eu tenho que colocar a régua certinho nele. Não adianta eu ter esses dois pontinhos e fazer a marcação assim, ó. Senão vai ficar tudo torto o meu círculo. Então, vai ter que fazer direitinho pra fazer essa divisão das 12 partes de tamanho igual. Fiz tudo direitinho, dividi o meu círculo em 12 partes, igual no molde que eu tinha deixado para vocês. Vocês não vão precisar escrever aqui dentro do círculo de vocês as cores que eu coloquei aqui no molde, tá? Eu só coloquei aqui para vocês saberem na hora de pintar onde vai ser cada cor. Então, não precisa copiar, pode deixar esse molde aqui do lado para vocês irem vendo as cores em cada espacinho direitinho qual vocês vão usar, tá? Agora, a gente vai começar a nossa pintura do círculo cromático. Para fazer a minha pintura, eu vou forrar aqui a minha mesa com o plástico para não sujar o meu espaço. Então, eu já deixei aqui o meu plastiquinho separado para forrar a mesa, para não sujar. Vou colocar os materiais que eu vou usar. O pincel que eu vou usar, o meu copinho com água, vou colocar água aqui. E as tintas a gente vai usar
somente as 3 cores primárias. São o quê? O amarelo, o vermelho e o azul. O vermelho você pode usar o vermelho cádmio. Eu não tenho o vermelho cádmio, eu vou usar o vermelho claro. No azul eu vou usar o ultramar claro, mas vocês também podem usar o azul cobalto, tá? E o amarelo, eu vou usar o amarelo de cádmio claro. Então, essas 3 primárias, a partir só dessas cores que a gente vai fazer a mistura das outras cores para pintar o círculo inteiro. Então, vou pegar aqui a minha paleta. A minha paleta ainda tá suja com as outras tintas, mas não tem problema porque tem espaço aqui, ó. Reparem que ela tá forrada com o plástico, porque depois que eu usar, eu só vou tirar esse plástico e jogar ele fora, não preciso ficar esfregando a paleta depois, tá? Então, eu vou começar aqui a pintura do meu círculo. Como que eu faço a pintura desse círculo? Vou começar com a cor amarela, que é aqui de cima. Então, vou pegar, colocar um pouquinho de amarelo, não preciso colocar muito, lembra disso, tá? Ó, não coloquei muita tinta para não desperdiçar. Então, vou pegar, molhar o meu pincel aqui na água. E eu vou pintar o meu primeiro espacinho do círculo com a cor amarela. Vou dar uma diluidinha de leve, não coloca muita água para não ficar uma tinta aguada, transparente. Vai colocando aos pouquinhos e deixando ela só mais molinha para pintar com o pincel. Então, só dá umas batidinhas assim, ó. Não deixa a tinta vir até aqui para não estragar o seu pincel, senão acumula muita tinta aqui. Só com a pontinha do pincel já é o suficiente, tá? Então, eu coloquei aqui a tinta no meu pincel e vou pintar o meu primeiro espacinho com amarelo. Tomando bastante cuidado para não borrar nas outras partes e fazer essa pintura com bastante capricho, tá? Faz com bastante calma, não precisa ter pressa para terminar. Então, vocês vão fazendo, ó, trabalhando bastante a coordenação motora com o pincel. E vai fazendo aqui a pintura do seu espacinho. Ó, se parou de sair tinta, porque acabou a tinta do seu pincel, vem aqui, passa mais. Se precisar, molha um pouquinho mais, sem deixar muito aguado. E aí, vai fazendo aqui, tá? Ó, percebe que toda hora eu viro a minha mão aqui, viro o meu pincel também, pra conseguir pintar melhor. Então, se precisar, você pode fazer isso também, tá bom? Vai vendo qual é a maneira que você acha mais fácil de trabalhar. O importante é você fazer isso daqui bem feita, essa pintura. Fiz a minha pintura aqui com a cor amarela. Então, vou vir aqui, ó. Limpo bem o meu pincel. Tiro o excesso de tinta. Tiro toda a tinta, na verdade, ó. Enquanto tiver saindo cor aqui no meu paninho, é porque o pincel tá sujo. Então, eu vou fazendo isso quantas vezes forem necessárias para limpar o meu pincel, até não sair mais cor aqui no paninho, ó. Tá vendo? Eu vou e volto aqui com o pincel na água várias vezes até ele sair limpinho, ó. Limpinho meu pincel. Então, agora eu vou vir com a cor vermelha aqui, ó. Ó, o amarelo tá aqui, o vermelho tá aqui. Então, eu vou pegar a minha cor vermelha e vou pintar esse espacinho do meu círculo cromático. Lembrando de não colocar muita tinta, então coloquei só um pouquinho de tinta aqui, a mesma coisa eu vou fazer com o vermelho, aquilo que eu fiz com o amarelo. Coloco água, sem colocar muito, tá? Ó, já foi muita água aqui, então eu vou puxar mais tinta para não deixar ele muito líquido, senão ele fica transparente. E agora eu vou pintar aqui o meu espacinho vermelho. Repara o seguinte, ó, o amarelo, aí tem 1, 2, 3 casinhas. E daí que é o meu vermelho. Então, eu vou fazer aqui a mesma coisa, ó. Amarelo, 1, 2, 3 casinhas e aqui eu vou pintar o vermelho. Então, são 3 espacinhos entre uma cor primária e outra. Lembrando sempre de pintar com bastante cuidado, com tranquilidade, para não deixar o seu trabalho borrado, tá? E aí, eu vou preenchendo aqui todo o meu espacinho bem direitinho com a minha tinta vermelha. Terminei a tinta vermelha, vou limpar meu pincel de novo, naquele mesmo esqueminha de sempre, tá? Eu lavo aqui, tiro o excesso até o meu pincel ficar bem limpo e não sair mais cor aqui no meu paninho, ó.
Se você perceber que essa água ficou muito suja, você troca de água, só jogar fora e colocar uma água limpa, tá? E agora a gente vai pintar a nossa última cor primária, que é o azul. Então, vou colocar um pouco do azul na minha paleta. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o meu amarelo e com o meu vermelho. Coloco um pouquinho de água, venho aqui com o meu azul e eu vou observar direitinho. Lembra, ó, amarelo, amarelo esverdeado, verde, azul e azul esverdeado e o azul. Então, tem ele, pula 3 casinhas e para pintar outra cor primária. Então, o amarelo tá aqui, 1, 2, 3 e essa casinha que eu vou pintar o azul, tá? Fica bastante atenta a isso para não pintar o lugar errado, senão não dá certo o círculo, tá? Então, você vai pintar aqui essa casinha de azul. Olha só, tá vendo que ele tá bem manchadinho? Então, eu vou passar mais vezes o pincel em cima aqui para tentar deixar ele sem a marca do pincel. Fazendo isso com bastante calma, bastante capricho para ficar uma pintura bem bonita. Eu vou com a mão levinha aqui, ó. Porque daí assim ele vai ficando menos marquinha e tentando puxar sempre pro mesmo lado. E fazendo zigue-zague, ó. Ele vai diminuindo as marcas do pincel e vai espalhando melhor. Terminei de pintar as minhas 3 cores primárias. Reparem o seguinte, ó, enquanto eu vou falando com vocês, eu vou limpando o pincel, reparem o seguinte, as 3 cores primárias, elas ficaram divididas aqui no mesmo espaço. Tem uma cor, 3 espacinhos em branco, por enquanto, outra cor primária, 3 espacinhos em branco, outra cor primária, 3 espacinhos em branco. Então, nessa primeira etapa, o seu círculo cromático tem que ficar exatamente assim. Agora, a gente vai pintar as cores secundárias aqui do círculo. Primeiro, eu vou limpar direitinho o meu pincel até não sair mais cor. As cores secundárias, elas são feitas da mistura em igual proporção de 2 cores primárias. Então, eu vou pegar aqui, ó, a mesma quantidade de amarelo, eu vou pegar do meu vermelho. Vou tentar pegar a mesma quantidade, né? Então, aqui, ó, peguei o meu amarelo, peguei mais ou menos a mesma quantidade do vermelho. E vou fazer essa mistura de cores, para ter a minha cor secundária, tá? Então, eu vou fazendo batidinhas aqui, ó, até uma cor misturar bem na outra. E aí, eu formo o meu laranja, que é a minha cor secundária. Então, você pode pegar aqui o molde do seu círculo cromático para você ver onde vai ficar essa cor secundária, ó. O amarelo tá aqui, o vermelho tá aqui, o laranja tá aqui. Então, eu vou pular uma casinha de cada lado e vou colocar no meio, bem no meio desse daí. Aqui, então, eu vou colocar o meu laranja, que eu fiz com a mistura das 2 cores primárias em quantidade igual. Fiz aqui a pintura do meu laranja. Você pode agora fazer tanto a pintura das outras cores secundárias ou pode partir aqui para as cores terciárias. Eu vou aproveitar que o meu laranja já está pronto e vou fazer aqui a pintura da cor terciária, então, tá? Para não correr o risco de secar minha tinta. Aqui o que vai acontecer? Tem o meu laranja que eu fiz com a mistura em igual quantidade dessas 2 cores e aqui eu tenho o meu amarelo que é a minha cor primária. Para eu pintar essa casinha aqui, eu vou misturar o meu laranja com mais amarelo, então, para ter a minha cor terciária. A cor terciária, ela é feita a partir da mistura de uma cor secundária com uma cor primária. Então, o meu laranja aqui é a cor secundária, eu vou colocar ele um pouquinho aqui em outro espacinho, ó, tá? E eu vou pegar agora mais amarelo para deixar esse laranja mais amarelado. Então, vou pegar aqui, ó, mais amarelo, vou misturar aqui nesse laranja. Olha a diferença de cor que já tá dando. E é pra fazer isso mesmo, tá? É pra dar a diferença de uma cor pra outra. Se você fez a mistura e achou que ficou bem parecido os tons, as cores ali, então coloca mais amarelo, tá? Então, ó, o meu laranja ficou bem mais amarelado agora. E esse daqui é a minha cor terciária, feita a partir da mistura do laranja
com o amarelo. Então, eu vou fazer agora a pintura nessa partezinha aqui, ó. E daí, quando você for pintar, espalha bem essa tinta pra deixar sem marquinhas, tá? E sem deixar diferença de cores num espacinho, ó. Deixei ele bem laranjinha. Vou limpar o meu pincel até ele não sair mais sujeira no meu paninho. Agora eu vou fazer a mistura dessa cor secundária com essa cor primária. Então, eu vou misturar o meu laranja com o meu vermelho e vai ficar um laranja mais avermelhado. Então, eu só vou pegar esse vermelho aqui, ó, e vou misturar no laranja, que era o laranja secundário, tá? Então, ele vai ficar bem mais avermelhado. Misturei aqui. E agora eu vou pintar essa parte. Pode ser que quem seja novo sinta mais dificuldade de ter esse trabalho aí com pincel, principalmente quem nunca trabalhou com pincel, mas não tem problema, isso é uma coisa que você vai melhorar com o tempo, tá? Então, mas sempre vai fazendo o melhor que você conseguir. Nunca faça de qualquer jeito esses trabalhos, tá? Ó, tô passando bastante vezes aqui pra deixar ele bem espalhadinho. Então, eu fiz aqui o meu laranja avermelhado, limpando bem o meu pincel. Então, essa parte aqui, ó, do meu círculo já tá pronta, ó. Entre o amarelo e o vermelho, eu fiz a cor secundária aqui, que é o laranja, e as minhas cores terciárias, que foi feita a partir da secundária com a primária. Aqui ficou o laranja amarelado e aqui ficou o laranja avermelhado. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com as outras duas partes, tá? A gente pode continuar aqui com a mistura do amarelo e do azul em igual proporção, que vai dar o verde, ó. Eu já tenho o amarelinho aqui separado, posso usar esse daqui porque eu já usei o outro, não vou precisar mais. E agora eu vou colocar a mesma quantidade de azul aqui pra fazer o meu verde, tá? Então, vou colocar aqui e vou espalhar para ter a minha cor secundária, que é o verde. Então, a cor secundária, nunca se esqueçam que é a quantidade igual das duas primárias, tá? Vou pintar aqui pulando uma casinha de cada lado. Então, ó, o amarelo tá aqui, aqui vai ser a minha cor terciária e aqui vai ser a minha cor secundária, da mistura dessas duas cores. Então, vou pegar e pintar o meu verde. Lembrando que aqui, para não deixar a marquinha do pincel, vou passando mais vezes com bastante suavidade, para deixar ele mais uniforme e sem marcas, tá? Então, aqui ficou meio falhadinho, ó, passo de novo. Se precisar, coloco mais tinta no meu pincel e vou espalhando até ele ficar bem bonitinho. Terminei aqui, então, ó, de fazer a pintura do meu verde, que é a minha cor secundária. Então, eu vou pegar esse daqui e vou colocar um pouquinho mais de amarelo em uma parte e um pouquinho mais de azul em outra parte. Só que o meu amarelo aqui da paleta já acabou, então eu vou colocar o amarelo pra cá. E vou colocar um pouco desse verde nesse amarelo, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Posso pegar tanto dali quanto daqui, ó. Pego o verdinho, vou misturar com o amarelo para ele ficar o amarelo esverdeado ou verde amarelado. Tanto faz a nomenclatura, os dois modos estão corretos. Então, ele vai ficar bem mais amarelado. Quanto mais amarelo eu coloco, mais clarinho ele vai ficando, ó. Tá vendo? Assim, a gente trabalha a variedade das cores terciárias, misturando mais de uma cor ou de outra, a gente vai fazendo várias cores diferentes ali, tá? Vários tons diferentes dessa mesma cor. Ó, coloquei então aqui o meu amarelinho, ficou o meu amarelo esverdeado, eu vou pintar aonde? No meio do meu amarelo e do meu verde. Então, vou colocar aqui e vou pintar. Tá vendo que deu bastante diferença? Tanto do amarelo como do verde, ó. Ficou meio a cor de um verdinho abacate, né? Então, ó, vai fazendo essa pintura aqui com bastante capricho, espalhando bem direitinho, bem caprichado, pra ficar bem bonito. Se precisar, vai colocando mais tinta e espalhando aqui nesse espacinho do verde amarelado,
pra deixar ele bem preenchido, sem falha, sem aparecer o papel branco do fundo, tá? Pintei aqui, então, o meu verde amarelado ou o meu amarelo esverdeado, tá? Então, agora eu vou misturar o verde que eu fiz, a cor secundária, com o azul. Então, eu vou pegar aqui, ó, limpei meu pincel. E agora eu vou pegar, como ele já tá o verde aqui, ó, esse verde que é a cor secundária, eu vou pegar um pouco do meu azul e vou colocar aqui, pra dar diferença. Aí ele vai ficar um azul bem esverdeado, um verde bem azulado, tanto faz. Ó, vai dar bastante diferença aqui de cor. Vou pegar esse daqui então e colocar aqui, ó. Vocês podem perceber que essa cor aqui é um pouquinho mais transparente, ó. Então, capricha bastante para não deixar ele parecendo muita manchinha do pincel, da pincelada. Vocês vão ter que espalhar direitinho, ó. Terminei aqui. Então, lembrando o que a gente fez. Primeiro eu fiz a cor secundária com a mistura em igual quantidade dessas duas cores, do amarelo e do azul. Fiz o meu verde, que é a secundária. Depois eu misturei a secundária com a primária. Daí eu fiz o meu verde amarelado. E depois eu misturei aqui essas outras duas cores. Fiz minha outra terciária e fiz o meu verde azulado. Agora, eu vou fazer essa mesma coisa nesse último espacinho que falta. Vou misturar em igual quantidade o vermelho e o azul. Vou ter o meu violeta e depois eu vou fazer as minhas duas terciárias e colocar nesses espacinhos aqui. Minha água estava muito suja, eu já aproveitei e troquei ela para fazer essa última parte do trabalho, tá? Coloquei mais um pouquinho de tinta aqui na paleta e vou misturar em igual proporção para fazer aqui o meu violeta. Então, vou pegar um tanto de vermelho e um tanto de azul, tentando pegar sempre a mesma quantidade, e vou misturar essas duas cores, tá? Ó. Misturando aqui, vai dar o meu violeta. Vocês percebem que eu sempre misturo só com a pontinha, né? Quando fica excesso de tinta no meu pincel, eu pego, rodo ele assim, ó. Aí ele vai saindo aqui e eu puxo ele pra juntar com a outra tinta, ó. Pra não ficar muita tinta aqui no meu pincel. A gente não pode trabalhar nem com muita, nem com pouca tinta. Fiz o meu violeta, tá todo igual aqui, da mesma cor, misturei bem as duas cores. Agora eu vou pintar aqui, então, ó. Lembrando que eu vou pular um espacinho de cada lado e vou pintar aqui a minha cor secundária. Então, o meu violeta vai aqui. Ó, passei. Vocês podem perceber que eu tô passando várias vezes o pincel aqui em cima, de um lado pro outro, mudando a direção, pra espalhar bem a tinta, tá? Então, fiz aqui a minha pintura da minha cor secundária. Agora, eu vou pegar um pouquinho dessa cor secundária e vou misturar aqui com o meu vermelho para ter a minha cor terciária. Então, esse daqui vai ser o meu vermelho arroxeado ou o meu roxo avermelhado, tá? E eu vou pintar aonde? Nesse espacinho entre o vermelho e o violeta. Caprichando. Pega um pouquinho mais de tinta se precisar, para cobrir os espacinhos que estão meio transparentes. Então, vai fazendo isso e vai deixando o mais caprichado que você conseguir, tá? Fiz aqui agora meu último espacinho, ó. Limpar bem aqui o meu pincel. E nesse último espacinho, eu vou misturar, então, o meu azul com o meu violeta. Então, o meu azul tá aqui, eu vou pegar ele e vou misturar aqui
no violeta secundária, tá? Cor secundária que eu fiz. Agora, o meu violeta, ele vai puxar mais pro azulado, vai ficar um violeta azulado ou o azul arroxeado, tá? Vou espalhando bem, misturando bem essa tinta, pra ele ficar uma cor só. E agora que eu já consegui espalhar bem, misturar bem, vou espalhar aqui nesse último espacinho. Ó, percebe que dá diferença bem grande entre uma cor e outra, tá? Sempre tem que dar diferença de cor. Porque se você fizer e der uma cor muito parecida com esse ou com esse, é porque você misturou pouca tinta. Então, tem que aumentar um pouquinho a quantidade para deixar mais aparente essa diferença entre uma cor e outra. Então, ó, espalhando aqui direitinho para não deixar a marca do meu pincel. Caprichando bem. Se precisar pegar mais tinta, pega. E agora eu finalizei a pintura do meu círculo cromático. Vou limpar muito bem o meu pincel, porque agora eu não vou usar mais, então, principalmente na hora de finalizar, para guardar o pincel, ó, limpo até sair totalmente a cor. Vou passando na água e passando no meu paninho, até o meu paninho não se sujar mais, ó. Ó, posso passar aqui na mão, não tá saindo mais cor, então tá limpinho o meu pincel, vou e guardo, tá? Então, a pintura do círculo cromático é assim que se faz, tá? O que que a gente vai colocar aqui do lado, então? A gente vai escrever as informações aqui do círculo cromático. Então, você pode pegar aqui e escrever com uma canetinha ou com um lápis. Então, vamos colocar aqui as cores primárias, escrever cores primárias. Vocês se lembram quais são as cores primárias? São o amarelo, o vermelho, e o azul. Aqui na frente eu vou escrever qual tinta eu usei, ó. No amarelo eu coloquei o amarelo cádmio claro, então coloquei aqui entre parênteses para eu saber depois qual tinta foi usada. O vermelho, vermelho claro. Lembrando que você pode usar o vermelho cádmio claro também. Eu não usei só porque eu não tenho aqui, então usei esse daqui. E o azul é o ultramar claro. Você pode usar o cobalto também. As cores secundárias. Então, a gente vai colocar aqui, ó, cores secundárias. Então, lembrando, foi o laranja que eu fiz com a mistura do amarelo e o vermelho. Laranja. O verde, que é a mistura do amarelo e do azul. E o violeta, que é a mistura do vermelho e do azul. E daí, por último, tem as cores terciárias, que é a mistura de uma cor secundária com uma cor primária. Cores terciárias. Eu vou colocar aqui entre parênteses. Ó, mistura de duas
primárias. E aqui é a mistura de uma cor primária com uma cor secundária. Uma cor secundária. E quais são essas cores? Vou colocar um pontinho aqui em frente a cada cor, ó. Então, a gente teve aqui, ó, o laranja amarelado. Laranja amarelado. O laranja avermelhado. O verde amarelado. O verde azulado. E o violeta avermelhado. E o violeta azulado. No fim, aqui, então, a gente tem que ter 12 cores escritas. Vamos conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui a gente colocou todas as cores que estão no círculo cromático, separando em cores primárias, secundárias e terciárias. Essa atividade do círculo cromático é muito importante para vocês verem cores quentes e cores frias, as cores análogas que a gente vai ver durante esse ano, as cores complementares que a gente também vai ver esse ano e várias outras pesquisas de cores você pode fazer usando o círculo cromático. Então, guardem sempre muito bem esse trabalhinho para vocês pesquisarem quando vocês precisarem, tá bom? Agora chegou a sua vez de fazer esse círculo cromático. Faça com bastante capricho essa pintura para você ter um círculo bem bonitinho, tá?